Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha aí, chegamos na nossa terceira aula do nosso curso de captação. Primeira aula nós vimos a questão da captação estratégica imobiliária, aspectos gerais da captação. Na segunda aula nós trabalhamos com a documentação imobiliária, o que foi muito importante, porque isso deu para a gente o respaldo da gente saber a importância de cuidar dos documentos de um imóvel para não ter problemas, não ser preso, não pegar boletim de ocorrência, não entrar em processo desnecessário. Por quê? Porque nós precisamos conhecer de documentação. E nessa terceira aula nós vamos falar de vistoria imobiliária, nesse curso de captação imobiliária que tem o apoio do Núcleo de Seguros Imobiliários, do nosso amigo Jorge Lisboa, que vai estar realizando agora no dia 22 de agosto a corrida Arran Colibri. Temos também o apoio da Credimob Brasil, a sua afiançadora locatícia. Você aluga sem fiador, você aluga com o locatário negativo e você aluga sem calção. Três grandes problemas da locação imobiliária que você resolve com a Credimob Brasil. E tem o apoio da Vaz Vistoria, responsável pelas vistorias dos imóveis, da maioria das imobiliárias. Então é muito importante a gente estar junto nesse processo de network, de conhecimento das empresas que faz isso, isso e isso, porque assim a gente consegue um leque grande de oportunidades para o mercado imobiliário. Então vamos lá, nós vamos começar a nossa aula de vistoria imobiliária. Por quê? Porque a gente precisa ter essa aula 3, porque depois dela vem a avaliação imobiliária, que não tem nada a ver com vistoria. A vistoria não é levantamento de preço, a vistoria é levantamento do estado do imóvel naquele exato momento em que você está fazendo o laudo. Então, o que é uma vistoria imobiliária? Vamos lá. O que é uma vistoria imobiliária? A vistoria imobiliária é uma verificação detalhada e minuciosa do estado de conservação desse imóvel, de um imóvel. A vistoria de um imóvel documenta o estado físico, como é que está todo o estado físico desse imóvel, a fase estrutural, em que fase estrutural está esse imóvel, e também qual é o papel funcional dessa propriedade, para que ela serve, para que ela foi feita, a estrutura dela está aguentando esse projeto que foi feito para ela. Tudo isso a gente vai buscando dentro dessa vistoria imobiliária. Ok? Então, essa é uma vistoria imobiliária. E qual é a importância da vistoria? A importância da vistoria imobiliária consiste em ser uma peça de defesa do locador e também do locatário, claro. E além de ser um mecanismo que garante a saúde do imóvel. Você aluga seu imóvel, o locatário vai entrar no seu imóvel. Ele entra lá. Como é que fica o seu imóvel depois? O que é responsabilidade sua? O que é responsabilidade dele? Como é que ele tem de deixar seu imóvel? Para isso acontecer de forma a não causar problema para ninguém, para evitar problemas na justiça, para ter dor de cabeça com prejuízo financeiro do locatário que não quer pagar os serviços que ele teria que fazer, existe o laudo. Então, esse laudo de entrada vai definir tudo que o estado que o imóvel está e o locatário vai assinar. A partir disso, fica um documento registrado que garante como é que está cada imóvel desse. Então, essa é a importância da vistoria imobiliária. Essa é a importância da vistoria para você. Tá bom, pessoal? Então, veja, essa é a importância. É você evitar problemas na justiça, evitar prejuízo financeiro, evitar que seu imóvel seja destruído assim de graça por alguém que faz a locação. São três pontos fundamentais da vistoria que ajuda o locador a não ter grandes prejuízos financeiros. Continuando, a gente pergunta a você, quais os tipos de vistorias que existem? Né? Quais os tipos de vistoria? Você tem vistoria para cada tipo de transação imobiliária. Se você vai vender, tem um tipo de vistoria. Se você vai locar, tem um tipo de vistoria. Se você vai incorporar, tem outro tipo de vistoria. Se você vai fazer obras de recuperação do estado em que o locatário deixou o imóvel, você tem outro tipo de vistoria. Questões judiciais precisam de laudos de vistoria. Enfim, são muitas atividades, são muitos tipos de vistoria que a gente trabalha. Entretanto, todos eles têm que ter uma coisa em comum: a precisão. Na vistoria não existe achismo. Então, é importante você saber
que a sua vistoria ela tem que estar precisa, ela tem que estar bem feita, ela tem que estar com um laudo que possa ser utilizado por qualquer área jurídica, administrativa, imobiliária, não importa a área que ela for usada, esse laudo ele tem que estar preciso, ele tem que estar perfeito, ele tem que ser fácil de leitura. Então, capriche no seu laudo, personalize o seu laudo para que você não tenha dores de cabeça com isso. Continuando, a gente tem, por exemplo, a vistoria, os tipos de vistoria. Aí você tem a vistoria inicial para a entrada do locatário, né? Do locatário no seu imóvel. Antes do inquilino se mudar, você documenta o estado atual do imóvel para o locador. Então, é a inicial para a entrada do locatário e ser entregue ao locador ou ao comprador, claro, se for para venda. Então, você tem também a vistoria final para a saída do locatário. No encerramento da locação, terminado o prazo de contrato, vamos conferir se o imóvel foi devolvido no mesmo estado em que ele foi recebido. Essa é uma vistoria de final de contrato. E aí vai vir outra depois para a entrada do novo inquilino. Então, essa é uma vistoria de final de contrato. Compra e entrega de chaves é outro tipo de vistoria. O cara comprou o imóvel, vai pegar as chaves, no momento que ele pega as chaves, como é que está o imóvel? Então, existe uma vistoria específica para fazer isso. Imóveis novos na planta, você acha que não tem problema? Tem. Imóveis novos têm problema de fechadura, problema de banheiro, problema de encanação, assim como qualquer imóvel já usado tem. Por isso que é preciso ter um laudo de vistoria que identifique os problemas, porque aí é fácil depois fazer as cobranças. E tem o tipo também de fiança locatícia, onde você vai verificar se o locatário tem fiador, se o locatário tem a caução, se o locatário está negativo. Tudo isso a fiança locatícia vai cobrir, como a gente falou ainda há pouco. Então é muito importante que você tenha esses laudos, modelos desses laudos prontos, porque depois é só você preencher esses laudos. E aí você vai num crescente processo de quê? De aperfeiçoamento. Cada vez seu laudo vai ficando melhor, cada vez seu laudo vai ficando mais bem estruturado, vai ficando mais bem preparado. E dessa forma você consegue avançar muito mais rápido em qualquer situação. Os objetivos de uma vistoria, né? Quais são os objetivos de uma vistoria? Ora, a vistoria é realizada quando o imóvel entra na carteira da imobiliária ou no escritório do corretor. O corretor pegou o imóvel, ou a imobiliária pegou o imóvel. O objetivo dessa vistoria é garantir também para o corretor e para a imobiliária problemas futuros, evitar problemas futuros. Quando você tem um laudo de como você recebeu, se mais tarde alguém questionar você, você tem um laudo para comprovar, seja o locatário, seja o locador. Quem for lhe questionar, você tem um laudo mostrando como aquele imóvel foi recebido no seu escritório ou na sua imobiliária. Então você vai observar se existem segurança jurídica nesse caso, vai verificar se existem processos de locação, de compra, de venda, de financiamento, se há débitos pendentes de prefeitura, de outros órgãos. Então é muito importante que você saiba qual é o objetivo da vistoria que você tem que fazer. Por isso que eu dou essa dica: vistoria não tem achismo. Tudo tem que ser comprovado e provado. Tem que ser mostrado e relatado de forma clara e precisa. Essa é uma grande dica para você saber que não existe achismo numa vistoria imobiliária. Não existe. Você tem pontos importantes da vistoria. Primeiro ponto, conhecer o estado geral do imóvel. O que é o estado geral? É você andar dentro do imóvel e ir vendo como é que ele está no geral e colocando. Precisa de uma mancha ali, tem uma pintura aqui, tem uma torneira quebrada lá, tem um interruptor que não funciona lá embaixo, tem outra que não funciona lá em cima. Isso é um laudo preliminar identificando o estado geral do imóvel. Depois você vai identificar os pontos fortes que tem no imóvel, ou seja, como é que está o azulejo, está todo bom, como é que está a cerâmica, como é que está o porcelanato, como é que estão as instalações hidráulicas. Então, isso e vai identificar os possíveis problemas que cada área tem, especificamente na parte de energia, onde é que está o problema, na parte de encanação, onde é que está o problema.
também vai levantar características importantes do imóvel para o dono que ainda não arrumou o locatário e vai fazer uma divulgação, vai fazer uma propaganda. Então, vai analisar essas condições para ir, essas características para a divulgação, para o marketing, para a rede social. Depois vai analisar as condições relacionadas ao preço. O preço é real, está dentro do mercado, vai ser fácil de locar, vai ser fácil de vender, tem dificuldade por conta disso. O laudo tem que especificar. Tem que conhecer e tem que dar posição. E vai identificar problemas visíveis de estrutura, uma rachadura de parede, uma base de fundação, um ferro enferrujando exposto numa coluna, numa viga. Tudo isso vai ser levantado dentro desses pontos importantes de uma vistoria imobiliária. Você tem também a dica. Já dissemos, né, que tudo tem que ser comprovado e votado. Então, essa dica a gente já falou dela, já está aí com vocês. Nós vamos agora, veja, como é feita uma vistoria. Você já viu o que é uma vistoria, a importância da vistoria, quais os tipos de vistoria, qual o objetivo da vistoria, quais os pontos importantes de uma vistoria, e agora você vê como é que é feita uma vistoria. Ela é realizada por meio de laudo técnico, pode ter foto, descrição, serviço de vídeo com drone, com tudo, ou seja, não importa o tipo como você vai fazer sua vistoria, mas tem que estar dentro do contrato que você acertou com seu cliente, para que você tenha um resultado perfeito também como técnico. Então está aqui, você faz uma ficha de avaliação personalizada, coloca a sua marca nela, bota o seu estilo de vistorial imóvel, você vai ficando conhecido, vai virando uma identidade, isso vai ser a sua identidade. Você pode pegar um modelo na internet, na inteligência artificial, e nele você colocar o seu estilo pessoal. Como é que você quer fazer a vistoria? O que é que você quer destacar? Isso é você. E isso é que vai diferenciar seu laudo de todos os outros vistoriadores. Esse laudo é que vai lhe dar a exclusividade, que vai mostrar que você é único, que você faz uma vistoria que é só sua. Isso é muito importante no mercado imobiliário. Então, ela é realizada por meio de um laudo técnico, com fotos e descrições, antes de locações, vendas ou entrega de chaves. E também após a saída do locatário, do morador, para mostrar como o imóvel está sendo entregue. Você tem agora, né, o que a vistoria deve registrar? Ela registra a situação real da propriedade, instalações elétricas, hidráulica, problemas na pintura, situação de portas e fechaduras, estado geral de conservação comparado com o estado quando foi feita a entrada do locatário ou do comprador, para proteger proprietários, inquilinos, compradores contra disputas sobre danos. Quando aparecer um dano, você vai dizer, não, está aqui no laudo, estava desse jeito. Não é assim. E você também tem que diferenciar o que é responsabilidade do locatário, responsabilidade do locador e por aí vai. Então, essa é o que a vistoria deve registrar. São esses pontos que tem que ser destacado numa vistoria imobiliária. Você pode registrar paredes, pintura, pisos, forros, instalações elétricas e hidráulicas, vidros, portas e janelas, louças sanitárias, metais, bancadas de mármore e de outras coisas. Está rachado, não está, quebrou, não quebrou, telhados, tem cupim, não tem cupim, tá, a madeira está podre, a madeira está boa. Tudo isso tem que ser olhado e tem que ser colocado num laudo de vistoria para não ter problema depois. Você tem também, né, nesse processo, o modelo do laudo. Já disse a vocês têm que ter um laudo que seja claro, preciso e perfeito. Então, vocês têm que ir para a internet, pegar um laudo e depois colocar pontos que você quer colocar nesse laudo. Só assim você vai ter um documento completo seu para fazer a diferença. Então, é um documento assinado pelas duas partes. Funciona como prova documental, raio-x, para a justiça, para o locador, para as pessoas, para o vizinho, para todo mundo. Então, vai depender das condições do imóvel
e dos acertos entre as duas partes. Esse aqui é importante, contratante e contratado. Inclusive o preço dos serviços, não existe tabela de honorários para vistoria, não, você vai cobrar aquilo que você acha. Tem vistoriador que faz uma vistoria por um preço exorbitante e as pessoas fazem. Tem outro que cobra barato e ninguém faz. É uma questão de capacidade técnica, é uma questão de entregar o melhor. Então, melhora a sua vistoria, melhora o seu laudo, porque dessa forma você avança com certeza, você tem crescimento nessa situação. Tá bom, pessoal? Então, veja, você tem aqui os custos de uma vistoria, a gente já falou, não tem tabela, não tem nada, é entre as partes, não existe essa tabela. É preciso levar em consideração as dificuldades que essa vistoria vai ter. Se você precisar de drone, se você precisar de rapel, para fazer pelo lado de fora de um prédio a vistoria de janelas. Enquanto custa um rapel? Tudo isso tem que estar incluso no seu preço. Né? Tudo isso vai ter que estar incluso no que você quer. Então, esse rapel, tudo como eu falo aqui, são pontos importantes que vai diferenciar o preço de uma vistoria para outra. Tá bom? Você tem ainda as obrigações das partes. Por exemplo, uma vez alugado o imóvel, o que é a obrigação do locador que está entrando, do locador que é o dono e do locatário que está entrando no imóvel? Qual é o papel de cada um? Uma vez locado o imóvel efetuada a venda, é preciso deixar muito claro quais são as obrigações de uma e de outra parte no processo. Como é que vai ser o contrato, mostrando claramente qual é a obrigação do proprietário e também do locatário. Além disso, você vai ter também coisas que são específicas do proprietário e coisas que são específicas do locatário. Não dá para fazer diferente. E isso deve estar tudo registrado no seu laudo de vistoria, porque só desse jeito você consegue avançar. Nós temos também, assim, o nosso posicionamento. Então, veja, paramos aqui na obrigação das partes e voltamos na segunda-feira, próxima segunda, onde a gente continua e entra na quarta aula, que já vai para a avaliação. Que aí a gente já sai da obrigação das partes, a gente já sai desses compromissos e já entra na parte de avaliação imobiliária. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, com mais essa terceira aula aí de captação, do curso de captação que a gente está dando para vocês. E na próxima semana a gente tem a quarta aula, que é a avaliação de imóveis. Nós estamos vendo os gerais. Esse curso mais específico você pode fazer depois sem nenhum problema. Esse curso é um patrocínio, um apoio da Credimóvel Brasil, a sua afiançadora locatícia, do Núcleo de Seguros Imobiliários e também da Vaz Vistoria, que faz as vistorias para você. Então, vamos juntos nessa caminhada, porque nossa caminhada segue caminhando aí como a gente deseja. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Voltamos na próxima semana com a quarta aula, que é avaliação imobiliária. Já vimos captação estratégica imobiliária, já vimos documentação, já vimos vistoria e na próxima aula vamos ver avaliação imobiliária. Fica todos com Deus.